Como trabalhar as emoções e pensamentos para perdoar a interferência dos desencarnados na nossa vida quando estamos encarnados e que não vemos fisicamente? A interferência é inevitável. Se não for a interferência dos maus, será dos bons. Allan Kardec, como sabemos, perguntou aos benfeitores: interferem os espíritos em nossas vidas? Que redarguíram, muito mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos conduzem. Porque a nossa onda mental vai produzir uma sintonia com uma outra onda universal. E os seres que estiverem na mesma onda sintonizam conosco. Eu ligo o canal 11 aqui em Salvador, tenho a televisão Globo. Ligo o 5, tenho a televisão tal. Ligo o 7, tem a outra. Notaram que eu só fiz propaganda da Globo, né? É porque os meus direitos autorais, principalmente de fotografia, pertencem à Globo. A Globo Rural. Então, é uma questão de onda. Nós vivemos, palavras de Einstein, no universo de ondas, pensamentos, vibrações, ideias. Onde a nossa ideia for, numa vibração, ela emite uma onda e recebe a resposta de seres equivalentes. O que uma pessoa está desejando saber é como libertar-se da perturbação dos espíritos inferiores, mudando de onda. Erguendo-se mentalmente, cultivando ideias saudáveis, e toda vez que vier um pensamento negativo, substitua de imediato por um pensamento positivo. Já que não podemos viver sem pensar, quando ver algo que ressuma amargura, lembremos de algo agradável que já nos aconteceu. Quando ver uma paisagem lúgubre, perturbadora, lembremos-nos de um jardim de esperanças e passemos a cultivar as ações nobres no pensamento. Desta forma, as entidades infelizes não encontrarão campo para os delicados fenômenos da obsessão simples, mais tarde da obsessão fascinadora e, por fim, da obsessão por subjugação. E para perdoar a interferência dos desencarnados em nossa vida, não temos que perdoar, não. Nós é que os atraímos. Eles são nossas vítimas. Eles é que nos devem perdoar o mal que lhes fizemos. Nós teremos que granjear valores para não sermos vítimas dos nossos erros. Portanto, é inverter os papéis. Orar para que eles nos perdoem o mal que lhes fizemos. Durante 40 anos, eu fui acompanhado por um espírito, como já é do conhecimento da maioria, que eu chamava o Máscara de Ferro, por causa de um equívoco que tivemos no mês de junho de 1625, na França, que a nossa querida Priscila cantou aqui lindo, La Mer, e cantou a outra também, aquela França tão querida e tão tormentosa para muitos de nós. Quantos de nós passamos por lá? Estivemos na noite de São Bartolomeu. Para nos reabilitarmos, renascemos na Revolução Francesa. E como ficaram muitas mágoas, Ismael, guia espiritual do Brasil, negociou com São Luís de França o espiritismo nascer lá, na França. São Luís concordava, mas o Brasil deveria receber aqueles infelizes da Revolução cá. E então, o espiritismo nascia lá, divulgava, para vir para aqui, para nós sermos mensageiros do Consolador. E então 2 milhões de espíritos franceses reencarnaram no Brasil. Com culpa, com saudade, douce France, falando como eu falo francês ao sotaque do Pau da Lima. E não posso resistir da tentação de contar uma minha experiência. Criança é muito autêntica. Eu estava hospedado na residência da minha tradutora em Paris, Cláudia Beaumartin, a mais notável tradutora, porque ela traduzia antes de eu falar. E um dia, como ela conhece espiritismo, eu dizia uma frase de Kardec, interrompia e ela ia adiante. Cláudia, mas eu já traduzi. Então, eu estava no quintal, colhendo amoras com o filhinho dela. E achei a oportunidade ótima de treinar o meu francês. Então, muito exibido, comecei a falar, e ele também. De repente, ele parou, me olhou
e gritou: mamãe, qual é a língua que tio Divaldo está falando? Os adultos são terríveis, né? Francês, menino! Francês? Eu disse: ô meu filho. Aí eu falei em português: ô meu filho, você não está entendendo, não? Aí eu voltei ao normal, né? Preferi mesmo falar Pau de la Lima, porque eu moro no Pau da Lima. Em francês é Pau de la Lima. Dessa forma, aqui estamos, naturalmente de outras nações. Poucos seremos brasileiros legítimos, indígenas, que estamos realizando a nossa trajetória. Um grande número de nós, alguns milhões, viemos da Eurásia para resgatar. E aqueles que somos espíritas e que adoramos a Dulce France, olha a tentação, a flor de lis. Não me aparto dela, embora ela se aparte de mim. Estamos devolvendo o espiritismo ao mundo, inclusive à França. Não é fantástico? Esta lei da reencarnação, do ir e vir, do nascer de novo, do renovar-se. Então, é necessário que resgate, pois aquele meu inimigo, de 1625, do período de Richelieu, tornou-se um grande amigo. Hoje ele é verdadeiramente o meu benfeitor, porque ele me disse um dia: tu não me conseguiste convencer, tu me venceste pela perseverança, mas eu estou de olho. Ele era meu fiscal, eu tinha um fiscal aduaneiro, onde eu ia, lá estava o fiscal, eu tinha que proceder bem, porque eu sabia que se derrapasse ele me pegava. Então era a luta do gato e do rato, até que um dia, quando alguém deixou uma criança na mansão do caminho, uma meninazinha feia, não era feia, era horrível. Então nós recebemos, e ele estava fora, fazia 10 anos. Quando eu ia levando a criancinha, feinha, e eu dizia assim: minha filha, não fique triste, você vai ser a rainha do horror. Porque nos Estados Unidos tem a rainha da cebola, a rainha da melancia. Por que não a rainha do horror? Também as pessoas feias se casam, aliás, bem melhores do que as pessoas bonitas. Isso é um prêmio de consolação. Quando eu estava nisso, ele me apareceu. Eu digo: ai, meu Deus, vai começar tudo de novo. Ele pôs a mão no meu ombro e disse: Divaldo, porque ele me chamava o monstro. Como ele era gentil. Olá, monstro, como vai? Eu digo: bem, máscara. Era uma disputa de gentilezas. Então ele pôs a mão no meu ombro e disse assim: Divaldo, quero te pedir um favor. Eu disse: mas o senhor me pedir um favor? Há tanto tempo nós estamos pelejando. Ele disse: pois é, essa que está nos teus braços é minha mãe. E eu te quero pedir para que cuides bem dela. Eu digo: ah, é sua mãe. Oh, vou dar lindos beliscões nela. Aqui na Bahia tem um beliscão de caranguejo que a gente dá com os dedos do pé, pega assim, quebra os ossos do perispírito. Ele me diz: vai. Eu digo: vou, para o senhor ver como dói. Você não fará isso. Por que não? O senhor não vem fazendo comigo há mais de 40 anos. Mas eu digo: nem menos. Mas eu irei amá-la, o senhor me conhece. Então ele me disse: se tu a amares, eu te amarei. E se tornou um amigo. Ele foi eclesiástico, teólogo. Então, quando eu tenho uma dificuldade nessa área, ele me aparece. E então, o capricho, né? Porque para ele e para mim naquela época, primeiro a França, depois Deus. A França de Richelieu era mais importante. Ele então me diz em francês. Quando eu não entendo, eu digo assim: baixa o nível, faz favor. Ele diz em português. Desta forma, meus amigos, estamos sempre crescendo, aprendendo. E temos que trabalhar as nossas feridas, os demônios internos, para nos libertarmos dos demônios externos.